Meu nome é Cássio, né? Eu sou nutricionista, especialista em auditoria, atuante nas áreas de pesquisa, docência. Gostaria de agradecer a oportunidade me dada pelo COREN, Conselho Regional de Enfermagem, que está comemorando, né, os dias desse profissional tão importante que é o enfermeiro, com a Semana da Enfermagem, trazendo aí um over de informação, conhecimento. Então, eu me sinto muito honrado e lisonjeado por poder trazer um pouco, né, do que eu sei para esse evento tão importante. Eu vou falar hoje sobre dois temas. Então, o primeiro vou trazer uma atualização, né, sobre a disciplina que a gente pega, que os enfermeiros pegam na graduação, nutrição para enfermagem. Então, eu vou fazer uma atualização relembrando essa disciplina e dentro dela eu vou trazer três temas, são os macronutrientes, conceitos básicos de nutrição. O segundo tema sobre nutrição nas fases da vida, né? E o terceiro tema sobre necessidade energética, como estimar quanto cada um precisa, como saber disso e quais são as características de uma dieta balanceada. Então, como eu havia dito, né, a disciplina de nutrição nos cursos de saúde ela é extremamente importante porque a gente sabe da importância da nutrição tanto na saúde quanto na doença. Então, o curso de enfermagem, como um desses cursos da área de saúde, sendo um dos mais importantes, talvez, ele inclui na sua grade a disciplina de nutrição para enfermagem. Né? Então, geralmente, os alunos acadêmicos pegam essa disciplina lá no início do curso. Então, eu achei de bom tom trazer uma revisão dessa disciplina para que os enfermeiros que vão acompanhar essa aula, né, possam relembrar esses aspectos tão importantes. Então a gente vai começar conceituando alguns termos, né? O primeiro deles é a nutrição. A nutrição ela pode ser entendida como duas coisas diferentes, essa palavra em si. A gente tem a nutrição como processo biológico, então a gente tem nutrição, ela é um processo que acontece no corpo, o processo de nutrir, né? O processo biológico. E ela também é o estudo da relação humana com o alimento. Então, quando a gente ouve o termo nutrição, pode estar se tratando de um processo biológico ou também do estudo da relação humana. A gente precisa ter atenção com isso. O que é o alimento? Né? Ele está presente na nossa mesa todos os dias, mas a gente às vezes esquece do conceito. Então, o alimento ele é uma substância que pode ser de origem animal, vegetal ou mineral, atua na manutenção da saúde, que é importantíssimo, e é o principal fornecedor de energia para o desenvolvimento das nossas atividades. Nutrientes são compostos químicos que estão presentes dentro do alimento e que são essenciais para o metabolismo. Então, a gente percebe que nessa área, para a gente entender, as coisas vão diminuindo. Né? Primeiro a gente tem um alimento, e aí do alimento, dentro desse alimento, a gente tem na composição dele os nutrientes. Os nutrientes eles podem ser de dois tipos. A gente tem os micronutrientes, que são vitaminas, minerais, né? A gente tem esses dois tipos de micronutrientes. E, por outro lado, a gente tem os macronutrientes, que são carboidrato, proteína, lipídio e proteína. Como o próprio nome diz, para a gente entender melhor, micro significa que esses nutrientes são bem pequenos, né? Então, vitaminas e minerais, do ponto de vista biológico e bioquímico, eles são moléculas menores do que os macronutrientes, que são o carboidrato, gordura e proteína. Então, vamos falar um pouco mais a fundo sobre os macronutrientes, né? Tentando entender a importância deles. Ele, como o próprio nome já diz, macro, eles são nutrientes que têm um peso molecular muito maior, né? São indispensáveis para diversos processos corporais, diversos metabolismos que estão acontecendo no nosso corpo nesse momento precisam essencialmente de macronutrientes e eles são os únicos que fornecem calorias. Então, aquelas calorias que a gente fala lá quando a gente está num processo de emagrecimento ou de ganho de massa muscular, elas são fornecidas pelos macronutrientes. Somente eles podem fornecer calorias. Vitamina, por exemplo, não tem caloria. E aí, dentro desse contexto, a gente tem a quantidade de calorias que cada um desses nutrientes fornece. Então, a gente tem, por exemplo, o carboidrato, ele fornece 4 calorias por grama de carboidrato. A gordura, 9 calorias por grama. E as proteínas, 4 calorias por grama. Então, a gente percebe
Por exemplo, quando a gente quer fazer uma dieta para emagrecer, o que a gente tem que reduzir? No caso, o que seria a gordura, né? Porque ela que mais fornece calorias no geral. Os carboidratos, né, o que são? Né? São os nutrientes mais abundantes na natureza, então em todos os lugares estão presentes os carboidratos, a gente percebe aqui uma gama de alimentos que tem. Eles são formados por moléculas de carbono, oxigênio e hidrogênio, então a gente, carboidrato. Então o nome deriva disso. E eles fornecem muitas calorias. Eles podem ser tanto monossacarídeos, que têm de 2 a 7 carbonos na sua composição, e aí desses monossacarídeos, os mais conhecidos são glicose, e frutose e galactose. Glicose é o açúcar mesmo, normal, branco, frutose o açúcar das frutas e galactose o açúcar do leite. Podem ser, além dos monossacarídeos, que a gente viu que pode ter de 1 a 7, né, moléculas lá, carbonos na sua molécula, a gente tem os oligosacarídeos, que podem ter mais moléculas, de 2 a 10 monossacarídeos. Monossacarídeos são açúcares. Então, o oligosacarídeo ele tem de 2 a 10 açúcares, ao contrário do mono, que tem só de 1 a 12. Nesses aqui, a gente tem, como eles têm de 2 a 10, a gente pega 2 monossacarídeos e une para formar um oligosacarídeo. Então, a gente tem aqui a glicose, que se junta, por exemplo, com a frutose, e a gente tem, então, a sacarose. A sacarose é aquele açúcar de mesa. Então, se a gente pega o açúcar de mesa e quebra ele, a gente vai ter uma glicose e uma frutose, formando, então, um disacarídeo, que é uma molécula com 2 monossacarídeos. Além disso, a gente tem, além dos monossacarídeos, oligosacarídeos, a gente tem os polissacarídeos, que são os maiores de todos. Eles possuem mais de 10 monossacarídeos na sua composição. Quais são esses? A gente tem o amido, a gente tem o glicogênio e a celulose. O amido é a reserva de energia das plantas, então lá nas plantas a gente tem o amido, que dá energia para elas. Glicogênio, a reserva de energia do ser humano, onde a gente tem no fígado e nos músculos, e a gente tem a celulose, que é estrutura de plantas. Quais são as funções do carboidrato, né, dos carboidratos? A principal função é energética, a principal função dos carboidratos é dar energia para o nosso corpo. E aí isso se dá através da sua forma armazenada. Então, as plantas armazenam carboidratos na forma de amido e os humanos armazenam carboidrato na forma de glicogênio no músculo e no fígado. Outra propriedade bastante importante dos carboidratos é a propriedade estrutural, né? Onde ele participa da casca de plantas, ou então ele participa, por exemplo, do casco de vários insetos. Então a gente tem, por exemplo, a celulose e a quitina. A quitina é uma substância da casca de besouros, por exemplo. Aqui a gente tem um mito ou verdade. A ingestão de carboidrato está associada a aumento de peso e é uma das causas do aumento do sobrepeso e da obesidade. Isso é um mito. Tá? Todo mundo fala que ingerir carboidrato hoje em dia está associado ao aumento do peso. Isso não é verdade. O que faz o aumento do peso é um consumo exagerado de todos os nutrientes. Tá? Então, o consumo de carboidrato numa quantidade correta não está associado à adiposidade. Ok. Então, agora a gente passa para o segundo macronutriente, né, que são os lipídios, as gorduras. Então, ela é uma substância apolar, ou seja, ela não é solidificada em água, ela não é solúvel em água. Você pode misturar um óleo com a água, que você vai ver que eles não se misturam, porque ela é apolar. Então, ela é solvente ela é solúvel só em solventes orgânicos. Precisa de um solvente ali para ela ser solidificada. A estrutura, né, dos lipídios. Como que uma gordura se forma? A gente tem uma molécula de álcool que ela se liga com uma molécula de ácido graxo e aí a gente tem então a formação de um lipídio, de uma molécula de gordura. A gente tem 4 tipos, né, de gordura presentes na natureza. Então a gente tem os glicerídeos, que são os óleos, e as gorduras. Óleo é tudo aquilo que é líquido, gordura é tudo aquilo que é sólido.
Eles são os glicerídeos. A gente tem os esteróis, né, que são que é o colesterol, que é presente só em gordura animal. Então, gordura vegetal, planta, óleo de soja, por exemplo, não tem colesterol. Isso é um engano que as pessoas têm. E por isso ele é muito injustiçado, essa molécula, porque ela é extremamente importante por para diversas funções no corpo, né? Os hormônios sexuais, por exemplo, são feitos de colesterol e aí as pessoas vivem injustiçando ele. Hormônios, membrana plasmática, tudo isso é feito de colesterol. Outro tipo de gordura que a gente tem bem importante são as lipoproteínas. A gente tem o LDL, o HDL. Isso aqui a gente vai ver muito, principalmente quem faz exame de sangue, né? A gente vê essas moléculas aqui. O que são lipoproteínas? Lipoproteínas são proteínas encarregadas de transportar moléculas no sangue. Então, quando as moléculas entram ali no nosso sangue, ela não tem a possibilidade de andar sozinha. Então ela precisa de um carro. E o carro das gorduras, no caso, são essas lipoproteínas. Então a gente tem o LDL, que é o Low Density Lipoprotein, e a outra, que é o HDL, que é o High Density Lipoprotein, que é proteína de baixo valor nutricional e proteína de alto valor biológico. Lipoproteína de alto valor biológico. Que ela transporta. O que a LDL faz? Né? O que a LDL faz? Por que ela é ruim? Por que a outra é considerada boa? A LDL ela transporta o colesterol para as artérias. Então ela vai lá no nosso sangue, pega aquele colesterol e leva para as artérias e faz um entupimento. Já esse HDL aqui, ele faz o contrário, ele faz o transporte reverso. Ele pega lá nos tecidos e retira, levando para síntese de bile e eliminação através das fezes. E o quarto e último tipo de gordura a gente tem as ceras, né? A gente tem que são as ceras do tipo animais e vegetais, que, por exemplo, a cera do ouvido, é gordura, tem função principalmente protetora e construtora de estruturas. Por exemplo, a colmeia das abelhas, que é feita de gordura. E a gente tem também fosfolipídios, né, que é um tipo muito menos comum na natureza, mas que formam a membrana plasmática de algumas células, né, que elas possuem um grupo fosfato mais o ácido graxo, por isso são chamados de fosfolipídios. Então elas são importantes porque elas isolam o meio extra e intracelular, não deixando que outros compostos muito importantes passem, né, para dentro da célula. Sobre gorduras, vamos ver o que pode ser mito ou verdade. O consumo da gordura insaturada presente em óleos vegetais, peixes e oleaginosas tem sido considerado fator protetor da saúde cardiovascular. Isso é mito ou verdade? Verdade. O consumo dessa gordura insaturada, é importante a gente perceber, é esse sufixo aqui, ó, esse prefixo, insaturado. Existem gorduras do tipo saturada, insaturada, e a insaturada, ela é muito saudável. Ela está aqui nos alimentos peixes, oleaginosas, carne. Então, ela é importante o consumo, aquele ômega 3, né? Ela é desse tipo aqui. Agora, se fosse gordura saturada, aí não. Aí é aquela gordura de alimento industrializado que não pode ser consumida. Vamos falar agora, talvez, do macronutriente mais importante, que são as proteínas, né? Também conhecidas como peptídeos. São nutrientes construtores, são chamados assim por quê? No nosso corpo tudo é proteína. Então, o nosso olho é proteína, a nossa pele é proteína, tudo é proteína. Né? Então, por isso que elas constroem os nossos tecidos e órgãos. Então, por isso, elas participam de todos os processos biológicos. As enzimas que fazem a catalisação dos metabolismos são proteínas. Então, elas são essenciais por esse motivo. Elas são polímeros de aminoácidos. O que quer dizer isso? A gente tem vários aminoácidos e aí, quando eles se juntam em um grupo, a gente chama de polímero. Né? Esses polímeros de aminoácidos formam a proteína. Então, aqui a gente, por exemplo, tem vários aminoácidos e aí, junto aqui, eles formam um polímero. Na verdade, isso aqui é um monômero que forma o polímero, que seria a proteína inteira. Então tá, a gente encontra então nas proteínas 21 aminoácidos, né, que são essenciais para o corpo humano. Por que eles são essenciais? Porque o corpo não produz eles. Então a gente precisa retirar eles da nossa alimentação. A estrutura da proteína pode ser primária, secundária, terciária e quaternária. E a gente costuma
Compara essa estrutura como aqui o fio de um telefone, né? Onde a gente tem aqui a estrutura primária da proteína, onde é lisa, e aí a gente vê que ela vai se enrolando, 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 até que ela vira, então, uma proteína na situação quaternária. Né? A proteína é desse jeito que ela é formada. Funções da proteína: catalisadora, ou seja, ela ajuda. Catalisar é ajudar. Então, existe, por exemplo, uma vitamina lá no fígado que precisa fazer uma função. A vitamina vai lá, a proteína vai lá e ajuda, porque ela é catalisadora. Enzimas. Reguladora, hormônios. Então, todos os hormônios do nosso corpo que regulam as nossas funções, eles são também proteínas. Função imunológica. Então, os nossos anticorpos, as nossas imunoglobulinas, né, do nosso corpo, são todas formadas por proteína também. Além de estrutural, né, proteína, como eu disse, faz tudo no nosso corpo. Então, fibra muscular, cabelo, osso, dente, tudo é feito de proteína. Então, aqui a gente pode perceber que pele tem proteína, cabelo, fibra nervosa, enzima da saliva, o hormônio insulina, a hemoglobina do sangue, as fibras musculares, tudo no corpo é proteína. Então, se a gente não tem um aporte diário bom de proteína, como a gente vê que as pessoas, na maioria, não têm, imagina como essas funções ficam, né, a desejar. Então, mito ou verdade sobre proteína? A suplementação de proteínas, principalmente do soro do leite, que é o whey protein, ele é essencial para obter resultados satisfatórios no treino. Mito. Não é essencial. Tá? A gente pode consumir as proteínas da alimentação sem problema nenhum. Então, o que a gente prega? Né? A gente entende que os macronutrientes são extremamente importantes. Então, a gente percebe que um prato saudável aqui precisa ter todos esses alimentos. Né? Então, o enfermeiro, quando ele tem essa noção, né, da biologia, da bioquímica dos macronutrientes, ele tem a condição de apresentar para o paciente dele um cuidado diferenciado, principalmente porque o enfermeiro está ali diretamente ligado com o paciente no dia a dia, na alimentação do dia a dia. E a gente sabe que um paciente mal assistido alimentarmente, ele tem um prognóstico muito pior. Tão importante quanto saber sobre os micronutrientes, sobre os nutrientes, sobre nutrição em si, sobre os conceitos, é importante a gente também fazer um apanhado geral sobre a nutrição nas fases da vida, porque a gente sabe que a vida, né, como ela é composta por diversas fases, e cada uma dessas fases, elas possuem especificidades que são importantes a gente adentrar. Então, as fases da vida, né, são compreendidas pela infância, que vai dos 0 aos 9 anos. A gente tem depois ali a adolescência, dos 10 aos 19 anos. A fase adulta, dos 20 aos 59 anos. A gestação também é considerada uma fase da vida, né? Só a mulher passa por ela. E a gente tem a fase do idoso, que é a partir dos 60 anos de idade. Em qualquer uma dessas fases da vida, para a gente saber qual que é como que o paciente está, para a gente fazer uma conduta, a gente precisa fazer uma avaliação nutricional, que é saber como que esse paciente está nutricionalmente. Então a gente faz essa avaliação em todas as fases, né? E ela serve para a gente monitorar como que esse paciente está. Qual que é o estado nutricional dele? Ele está obeso? Ele está desnutrido? Enfim, ele pode ter diversas opções, né? E aí, a gente sabe disso, a gente precisa saber disso para a gente ter nortear a nossa intervenção. Porque como que eu vou passar uma dieta ou uma alimentação específica para o paciente se eu não tenho um conhecimento de qual estado que ele está, né? Então, essa avaliação nutricional, ela envolve diversas técnicas e métodos que a gente, né, aprende durante a academia. Então, a gente tem uma das mais importantes, que é a antropometria. A antropometria são as medidas corporais que a gente faz, né? Tanto as circunferências através da fita métrica, quanto as medidas através do adipômetro, que é para a gente ver o percentual de gordura corporal. A gente também tem um aspecto muito importante a ser mensurado na avaliação nutricional, que são os exames bioquímicos, né, os exames de sangue. Esses exames eles mostram para a gente uma série de fatores importantes que estão acontecendo no corpo do paciente, que muitas vezes a antropometria não deixa a gente perceber.
A gente tem também os exames físicos, que é quando a gente observa o paciente, o corpo do paciente, o que aquele corpo está dizendo para a gente, a pele dele, o cabelo dele, as unhas dele, estão quebradiças, não estão, estão fortes, isso tudo demonstra para a gente o estado nutricional dele. E a gente faz também a investigação dietética, que seria o que? A gente saber o que esse paciente come, porque muitas vezes é a dieta dele que vai mostrar para a gente o que realmente está acontecendo nele. Então, para investigar essa alimentação, a gente usa diferentes ferramentas. A gente tem as principais, são o recordatório de 24 horas, que é para que a gente pergunta para o paciente tudo que ele comeu no dia anterior. Muitas vezes o paciente não consegue lembrar, mas é importante a gente forçar isso, porque a gente, né, a gente quer trazer ali uma importância do paciente lembrar isso. O questionário de frequência alimentar também é outra ferramenta importante, onde a gente verifica o que o paciente costuma comer. Né? Então, frutas, quantas vezes por semana? Doces, quantas vezes por semana? Registro alimentar e história alimentar são dois aspectos bem parecidos, onde o paciente mesmo registra a sua vida alimentar ali no decorrer dos dias e traz para o nutricionista no momento da consulta para a gente avaliar. Então aqui a gente entra então nas fases da vida. A gente tem a primeira fase, que é a infância, né? É uma fase muito importante, o aspecto da nutrição ser mensurado, porque ela vai do nascimento até os 6 meses. E aí é uma fase onde está acontecendo um desenvolvimento muito importante no corpo, né? Os tecidos estão crescendo, o corpo está precisando de nutrientes, então o desenvolvimento imunológico, ou seja, as células de defesa estão sendo desenvolvidas e o corpo está sendo preparado para a vida. Então, a alimentação precisa estar em dia para que isso dê certo. O aleitamento materno é outro aspecto muito importante que acontece na infância, e ele deve ser deve, deve existir uma atenção muito importante para essa fase e que muitas pessoas não têm. Né? O aleitamento materno ele tem um efeito imunoprotetor muito importante, ou seja, ele através do leite materno é que a criança forma as células de defesa dela. Além disso, aquele leite ele tem a quantidade de energia, ou seja, de calorias, totalmente adequada para a criança. E aí, além de tudo, ele promove o vínculo da mãe e do filho, né, naquele momento da amamentação. Né? E protege contra as doenças crônicas não transmissíveis na fase adulta. E aí, lembrando, que é sempre importante lembrar, que o leite materno deve ser exclusivo até os 6 meses. Ou seja, a criança, até os 6 meses de idade, não precisa de nada além de leite materno. Né? E sempre tem uma tia falando que a criança precisa de água. Então a gente tem a partir dos 6 meses, né? Ou seja, a criança então tomou leite materno até 6 meses de idade, deu tudo certo. A gente então começa com a alimentação complementar, que vai ser uma alimentação que vai ficar ali junto com o leite materno até os 2 anos de idade, mais ou menos, quando a criança pode parar de tomar o leite, tá, materno. Então essa alimentação ela tem que ser lenta e gradual, ou seja, bem aos poucos, né? Quando a mãe permite o contato físico da criança, que é um método que a gente chama de BLW, né, que é o desmame guiado pelo bebê, onde a criança pode segurar o próprio alimento enquanto ela come, né, ou seja, a criança está numa mesinha lá para fazer a refeição e a mãe, ao invés de dar a papinha, ela dá o alimento em pedaço. Isso, os estudos mostram que esse tipo de conduta ele é melhor para a criança. A criança desenvolve melhores sentidos através disso. Né? E aí ajuda também no desenvolvimento das preferências. A criança começa a pegar ali o que ela mais gosta de comer, ao invés de ser condicionada a certos tipos de alimento. Então, nesse momento aqui da alimentação complementar, está acontecendo desenvolvimento da mastigação, deglutição, dente, sistema digestivo, apuração dos sentidos. Então, é uma fase muito importante que tem que ser passada com bastante atenção. Então a gente percebe aqui, né, que a alimentação adequada na infância ela garante o desenvolvimento da criança, né, o desenvolvimento físico, o desenvolvimento cognitivo, que é do pensamento, o desenvolvimento comportamental, como essa criança lida com as outras crianças. Isso também a alimentação nessa fase influencia. E a social, né, a alimentação também é um aspecto social. A gente se reúne para comer, né? Então
alimentar-se não é só sentar na mesa e comer, é também socializar com as pessoas. É importante ressaltar, isso aqui realmente é muito importante, que os hábitos alimentares na infância, eles permanecem durante a vida adulta. Então, geralmente, se uma criança ela é exposta a um ambiente obesogênico, que a gente chama, ou seja, onde os pais dela são obesos, provavelmente ela vai ser uma criança obesa, né? Então, se você tem um filho, se você tem um sobrinho, alguém da sua família, uma criança, incentiva hábitos alimentares desde pequeno, porque quando ele aprende desde pequeno, provavelmente não vai passar por esse tipo de problema na fase adulta, tá? Então, o peso infantil ele é fator determinante na composição corporal adulta, ou seja, se a criança é gordinha, provavelmente ela vai ser um adulto gordinho. Pode perguntar para as pessoas que são gordinhas, elas vão falar para vocês que elas eram gordinhas quando crianças. Como que faz a avaliação nutricional da criança, né? Lá no adulto a gente viu que uma forma de avaliar é medir o corpo e tudo. Aqui a gente faz o peso da criança e vê se está bom para a idade. Ou então a estatura para a idade. Ou então o peso para a estatura. Uma outra forma também é o perímetro cefálico e torácico, que é o da cabeça e do tórax, e o IMC, que é o índice de massa corporal. Isso tudo aqui são cálculos que a gente faz, e aí depois a gente joga aqui nas curvas. Então, por exemplo, essa curva aqui é de quê? Deixa eu ver. Comprimento por estatura de meninas. Então a gente faz aqui uma estatura por comprimento, vê quanto que deu. Aí a gente pega e joga aqui. Aí se deu aqui nesse percentil, ela está correta. Se deu aqui para cima, a criança está obesa. Se deu aqui para baixo, a criança está desnutrida. Então a gente entra para uma fase mais à frente, que é uma fase considerada por muitos difícil, né? Que é a adolescência. Então a gente tem seguindo em frente a fase da adolescência, que é uma fase extremamente importante, considerada por muitos uma fase difícil, né? Por que ela é considerada uma fase difícil? Porque a gente está vivendo nesse momento uma transição etária, onde você deixa de ser uma criança e passa ali a entrar numa vida que você começa a ser um adulto, né? Então, a gente tem mudanças físicas e psicológicas importantes, né? Então, a gente tem crescimento de ossos, a gente tem um estirão puberal, que a gente chama, que é quando a criança dá aquela esticada de uma hora para outra. E a gente tem, principalmente, as mudanças psicológicas. O adolescente, você sabe, né? Aquela pessoa que a gente pode nem olhar, que tá ali chorando, ou enfim. E a gente tem também, nesse momento, a puberdade, que é aquele momento onde as características sexuais desse adolescente vão se desenvolvendo, e isso aqui, muitas vezes, essa puberdade aqui, ela leva a sintomas de ansiedade, que são... Nossa. De ansiedade... Posso falar de novo da puberdade? E a gente tem também a puberdade, que é uma fase onde as características sexuais das crianças, desses adolescentes estão se desenvolvendo. E isso aqui repercute em ansiedade, em distúrbios psicológicos que também são importantes. Além disso, a gente tem um aumento do GET. O que é GET? Gasto energético total. Então, quando a gente tem uma criança, ela tem um gasto energético, ela fica às vezes mais parada e tudo. Agora, quando a gente tem um adolescente, a gente tem o quê? A saída desse adolescente para a vida. Então, a necessidade dele, além do tamanho, aumenta. Então, a gente precisa ter isso aqui em mente, né? Quando a gente for tratar de adolescentes. Então, na avaliação nutricional do adolescente, a gente tem uma especificidade que é a gente utilizar os estágios de Tanner. Os estágios de Tanner são exatamente para a gente identificar em qual fase o paciente está da puberdade, né? Então a gente pega essa escala de figuras aqui que foi desenvolvida pelo Tanner e aí a gente mostra para o paciente, pede para ele falar para a gente como que está no corpo dele. E aí, através disso, a gente tem uma ideia de como está o desenvolvimento. Então, por exemplo, se a criança tem uma idade que não está condizente com as características sexuais dela, aí a gente entende que está havendo um problema hormonal, né? E a gente tem como intervir. Né? E as crianças ficam muito envergonhadas quando a gente pede para elas indicarem isso aí. Aspectos muito importantes na fase da adolescência, né? A gente tem influência do meio externo, que são os amigos. Então ali começam as gracinhas, né? Então isso pode, né, trazer uma certa
desconforto com o próprio corpo. Além disso, a gente tem um aumento do consumo de alimentos processados, que são industrializados. A criança vai para o adolescente vai para o fast food com os amigos, né? Tem a escola, onde a cantina geralmente não oferece opções saudáveis. Então, esse consumo de processados também aumenta. A gente tem o aumento da tecnologia, que trouxe o aumento do sedentarismo, ou seja, as crianças ficam mais tempo na frente da TV ou do videogame, então elas não fazem exercício e comem alimentos processados. Então isso aqui é o caminho da obesidade, né? Além disso, a gente tem os transtornos alimentares, como aqui na figura está mostrando, que é, por exemplo, um distúrbio de imagem, né? Anorexia ou bulimia, que aí a gente percebe que a moça, ela tá muito magra, mas ela se vê gorda. Então pode ser que ela esteja provocando o próprio vômito ou então deixando de comer, que a anorexia é quando a pessoa não come e bulimia é quando a pessoa come e vomita. Então a gente tem também outra fase muito importante, que é a fase das gestantes e nutrizes, né? Acho que essa é a grávida mais famosa do Brasil. A gestante é uma mulher que se encontra grávida em qualquer semana de gestação, né? E a nutriz ou lactante é uma mulher que está amamentando. Essa é a diferença entre os termos. Então, há alterações comuns nessa fase, né? Alterações fisiológicas e físicas, né? A mulher tem diversas mudanças ali no corpo dela, que às vezes ela nem sabe o que está acontecendo, emocionais. A gente tem diferenças de comportamento, alimentares. Então, é uma mulher que ela necessita de uma atenção especial, porque ela está sofrendo diversas mudanças, né? Alimentação na gestação. O organismo materno ele precisa ser entendido como a principal fonte de alimento para o feto. O feto ele não tem a possibilidade de comer. Então a mãe é ela que dá o aporte nutricional para esse feto. Então ela precisa comer bem. Então a gente precisa tratar a mãe de forma que ela tenha alimento para ela e para o feto. Alterações relacionadas à alimentação nessa fase, né? A gente vê o que? Uma alteração gustativa e olfativa, né? O gosto muda, o olfato muda, então a ingestão alimentar dessa mulher cai, o consumo de sal pode aumentar porque ela não está sentindo gosto, então ela tende a colocar mais sal para sentir. Aumenta náuseas e vômitos, então o nutriente que ela comeu não vai fazer efeito porque ela está vomitando aquilo de volta. Né? A gente tem um processo anabólico intenso. O que é anabolismo? Anabolismo é construção. Então a gente tem ali dentro um corpo sendo construído. Então a gente tem um aumento da TMB, que é a taxa metabólica basal, que é aquilo, a energia que você precisa para ficar parado, né? A gente tem um aumento ponderal, que é o aumento do peso, aumento da necessidade energética e proteica, calorias e proteína. A gente tem também o aumento do volume plasmático. O sangue dessa mulher aumenta, então diminui a hemoglobina, porque hemoglobina, que é a célula do sangue, agora é para dois corpos, então ela diminui. Então pode ser que essa mulher tenha anemia se ela não tiver um aporte legal. E alterações hormonais, né, que são redução de micronutrientes, que são vitaminas, essas coisas todas, vitamina C, ácido fólico, B12 e B6, e ela tem também uma redução à tolerância à glicose, ou seja, a insulina dela passa a não funcionar tão bem, podendo, inclusive, desenvolver o diabetes mellitus-gestacional. E aí também tem variações de níveis de triglicerídeos e colesterol. Então, assim, a mulher fica com um corpo totalmente diferente do que ela tá, né, no processo normal, então ela precisa de um aporte sério. Para a gente avaliar, da mesma forma que a gente tem que saber como que a pessoa tá para a gente fazer alguma coisa por ela, nos outros casos, na gestante também. Então o que a gente olha para ver como que é o estado nutricional dela? A gente olha o IMC pré-gestacional e atual. Então a gente pega o peso que ela estava antes de engravidar e o que está agora. Aí a gente pega também a semana que ela está na gestação, aí a gente faz um cálculo e joga na curva de Atalar, que é essa. Então, por exemplo, a gestante que estava antes da gestação, por exemplo, ela tinha um peso, ela estava com sobrepeso antes da gestação. O máximo que ela pode engordar, então, durante a gravidez é esse tanto aqui, ó, de 7 até 11 quilos. Se ela engordar mais do que isso, ela está em risco. Então, a que está obesa, por exemplo, ou seja, tem mais peso, ela pode engordar menos ainda. Ó. Ela só pode engordar no máximo 9. Já a que estava com baixo peso pode engordar até 18. E aí a gente pega o IMC dela, por exemplo, o IMC dela deu 31. Aí a gente olha aqui, ó.
31 em qual semana? 22. Tá onde? Então ela tá com sobrepeso. Aí a gente vem e fala para ela, você só pode então engordar no máximo 11 quilos. Sintomas comuns e orientações básicas nessa fase. A gente tem constipação intestinal, né, que é muito comum nessa fase, então é necessário aumentar o consumo de água, de fibras e de atividade física. Constipação intestinal qualquer pessoa pode ter, prisão de ventre. Né? Então aumenta o consumo de fibras, alimento vegetal. E aí bebe água, porque imagina um cimento. Né? O cimento está lá, o cara está fazendo cimento para construir uma casa. E aí ele vai almoçar e deixa aquele cimento lá. Se ele não coloca água, aquilo vai ficar muito duro. Então, as fezes é o mesmo jeito. Não adianta você comer um monte de fibra e não tomar água, porque aí suas fezes não vão ficar molinhas, não vão passar. Tá? Atividade física também, porque melhora a motilidade intestinal. Os movimentos peristálticos, que são ali os movimentos que o intestino faz, também melhoram com a atividade física. O que mais? Flatulência, né? É comum nessa fase. Reduzir os líquidos nas refeições, melhorar a mastigação e reduzir os alimentos sintomáticos, principalmente aqueles sulfurados de cor branca, repolho, cebola, isso tudo aumenta as flatulências. Náuseas e vômitos, a gente tem que fracionar as refeições, ou seja, deixar elas menores, as refeições menores, para não encher muito o estômago, porque se o estômago fica muito cheio, o vômito é mais comum. Evitar líquidos durante a refeição, né? Líquido durante a refeição não engorda, isso é um mito, mas ele provoca refluxo. Reduzir frituras e condimentos, para não dar aquela pirose, que é a sensação de queimação. Preferir alimentos sólidos e secos pela manhã, né? Que é o horário que a paciente está mais nauseada. Pirose, que é a queimação. Evitar líquidos nas refeições, evitar frituras e condimentos, mastigar bem, evitar o refluxo, né, que é ficar com o estômago muito cheio para ficar voltando, evitar chá preto, café, álcool e água gelada ajuda a melhorar. E anemia também, que é um achado comum na gestante. Precisa aumentar o consumo de ferro, né, através dos vegetais verde escuro, carne, fígado e o aumento de consumo de vitamina C. Por quê? A vitamina C ela é precursora do ferro. Se tiver ferro e não tiver vitamina C, não tem utilização do ferro. Então, aspectos importantes no caso da gestante é que o estado nutricional materno ele repercute perfeitamente na saúde do concepto. Né? Então, a criança vai nascer de acordo com como ela foi tratada enquanto ela estava na barriga da mãe dela. A deficiência de nutrientes nessa fase ela reduz o desenvolvimento fetal. Então, a gente pode ter uma criança ali com baixo peso, pré-termo, enfim. E aí a gente tem nessa fase também baixa biodisponibilidade de ferro e ácido fólico. Então ali cabe ao nutricionista, à equipe, o enfermeiro, verificar se é necessária a suplementação, tá? Do ferro e do ácido fólico. Vamos falar agora sobre os adultos, que é uma fase também extremamente importante, né? Onde a gente tem que a característica principal uma rotina diária que pode interferir na alimentação. Então aí você cresce, você aprendeu um monte de coisa, mas agora você tem uma rotina que não te permite fazer as coisas certas, que você não tem tempo, né? Como que a gente faz para saber como que o adulto tá? Primeiro a gente olha o IMC dele, né? Peso dividido pela altura ao quadrado, né? A gente pega, faz essa continha e o número que der nisso, a gente olha nessa tabela. Então, se esse número deu entre 18,5 e 29,9, tá legal, porque ele está aqui na eutrofia, né? Mas se deu, por exemplo, mais de 40, o paciente está obeso com grau 3. E se deu menos de 16, o paciente está baixo peso com severidade. É um método muito simples e confiável, né? Dá para fazer em qualquer lugar, qualquer pessoa pode fazer. E ele não é indicado em casos específicos, por exemplo, em atletas, quando o paciente tem uma massa muscular muito alta, porque se o paciente tem massa muscular muito alta, o peso dele vai ficar muito alto. Então, essa conta não serve para esse paciente. Então, realmente só para aqueles pacientes que não são atletas. Então, a avaliação nutricional também do adulto, a gente tem outro aspecto muito importante, que é a circunferência da cintura, que é a medida que fica ali mais ou menos na altura do umbigo, tá? O homem nunca pode ter nessa barriga mais de 102 centímetros, porque aí ele está com risco altíssimo de doença cardiovascular. E a mulher não pode ter mais de 88.
Então, se você conhece alguém que está com mais de 102, isso é muito comum hoje em dia, ou mais de 88 centímetros de barriga, por favor, peça para ela diminuir. Por quê? Na barriga existe o tecido adiposo, que é a reserva de gordura do corpo. Dali, a gordura fica guardada. Dali, ela vai saindo para as artérias. Então, quanto mais barriga a gente tem, mais gordura para as artérias estão saindo, tá? Então, por isso, esse risco cardiovascular é importante. A avaliação nutricional do paciente adulto a gente faz principalmente pelas dobras cutâneas, é onde a gente pega o adipômetro, que é esse aparelho, faz as dobrinhas, e aí a gente tem vários tipos, tricipital, do tríceps, bicipital, que é do bíceps, subescapular, que é aqui embaixo da escápula, suprailíaca, que é em cima do ilho, da crista ilíaca. Então a gente faz uma conta com essas dobrinhas aqui e aí a gente vai ter o percentual de gordura, que vai mostrar pra gente quanto de gordura esse paciente tem no corpo. Distúrbios mais observados na fase adulta são o quê? Obesidade, que é o acúmulo excessivo de gordura, principalmente na região abdominal, hipertensão, que é o aumento excessivo da pressão arterial, diabetes mellitus, que é um descontrole no metabolismo de carboidrato, o corpo não consegue utilizar o carboidrato que a gente consome, doenças cardiovasculares, né, que são as doenças do coração, e distúrbios sociais relacionados a tudo isso. A pessoa fica incapaz, ela não pode mais trabalhar, isso tudo afeta a vida social dela. E quando a gente implementa uma alimentação saudável, combatendo isso aqui, a gente tem maior longevidade e qualidade de vida. Chegamos então agora na última fase, que são os idosos, né? E aí a gente está vivendo uma fase onde a gente tem um aumento significativo dessa população. Então a gente vê que brasileiros com mais de 65 anos ali, ó, em 1960 eles eram 4,7 pessoas. Em 2010, 7,4. Em 2060 vão ser 26,7. Então é uma população que aumenta muito e a gente precisa estar preparado para tratar ela. Alterações observadas nessa fase, principais, né? Sensoriais. O paciente idoso ele já não tem o tato, o paladar, a visão mais igual era antes. E isso atrapalha, porque às vezes ele não consegue preparar nem sua própria comida. Digestivas, o estômago, o trato gastrointestinal dele não funciona mais da mesma forma. É mais lento, né? Às vezes o paciente tem até uma comorbidade ali que atrapalha. Metabólica, né, que são as funções do corpo ali. O paciente não desenvolve também mais isso da mesma forma que era antes. Psicológica. O paciente também tem o psicológico um pouco mais abalado, porque imagina, a sua vida está passando, né, o seu corpo está diminuindo o ritmo, e sociais também, que é de convívio. Então, todas essas características aqui, essas alterações, elas influenciam na alimentação desse idoso, influenciam na forma como ele come, né? E aí, a avaliação nutricional do idoso, a gente faz também as medidas antropométricas, né, que é o peso, a gente verifica se a massa magra dele tá boa, se a água corporal dele tá boa, uma forma da gente ver como que o idoso está hidratado, então a gente pergunta pro idoso, se você bebe muita água, ele fala que bebe muita água, aí você pede a mão dele e faz assim, ó, vou mostrar, puxa a pelinha. Se você puxar e ela voltar devagar, significa que o idoso ou qualquer pessoa está desidratada, porque não tem água ali embaixo. Agora, se volta rápido, igual aqui, ó, significa que a pessoa está hidratada. Então, muitas vezes, você bebe água, o idoso, ele bebe, aí você vai lá e dá a mão, puxa, o negócio demora para voltar. Então, isso é muito importante. O idoso geralmente não bebe água. Ah, altura, a gente tem que observar a curvatura, porque o idoso vai chegando no tempo que a coluna dele vai curvando. Então, isso influencia na altura dele, né? E aí, a gente precisa. Um parâmetro muito importante no idoso é que a gente utiliza a circunferência da panturrilha, que a gente olha a circunferência para ver. Se estiver muito baixo, a gente percebe que o paciente perdeu massa muscular com a panturrilha. Para o adulto, né, para a gente ver como que aquele adulto tá, eu falei que de 18,5 até 24,9 significa que o adulto está bem, né, em eutrofia. No idoso, esses números mudam. Então, o idoso abaixo do IMC 22, que é o peso dividido pela altura ao quadrado, abaixo de 22, ele está em estado de magreza. De 22 a 27, ele está bem. Mais de 27 é excesso de peso. Então, esse outro assunto eu trouxe porque dentro do ambiente hospitalar ou em qualquer outro ali que o enfermeiro está trabalhando,
é importante ele entender, né, qual é a necessidade energética, ou seja, quanto cada pessoa precisa. A gente vê muita gente falando de calorias, é, comer pouco ou comer mais, mas a gente nunca sabe exatamente como que a gente fica sabendo quanto que cada pessoa precisa, né? Enfim, então essa conversa aqui vai ser sobre isso, necessidade energética e dieta balanceada. Quais são as características de uma dieta balanceada? O que seria isso? Então a gente tem energia, né? Que a energia ela é necessária ao organismo humano para que ele desenvolva as atividades. Então o organismo ele precisa de energia. Caloria é a forma como a gente mede a energia do corpo humano. Então, quando a gente fala de energia para, por exemplo, a energia elétrica, né? Energia elétrica. Agora, a energia de corpo humano, ela é a caloria. Mas o que é caloria, né? Caloria é bem complicado, é um pouco complicado esse conceito. É a energia necessária para elevar em 1 grau, 1 grama de água que esteja a 15 graus Celsius. Então, imagina que a gente tem um copo de água que está a 15 graus, essa água. Se a gente tem 1 grama de água que consegue levar ele para 16 graus, a gente tem uma caloria. É um pouco abstrato esse conceito, mas é assim que é. O Joule é a unidade de medida oficializada por outros sistemas de outros países. Então a gente percebe, muitas vezes que a gente vê um rótulo que lá está escrito sem cacau, e na frente sem KJ, que a gente vai ver bem no rótulo, por exemplo. Então aqui a gente vê um rótulo de um alimento, né? Então uma porção de 100 gramas. Aí ele tem aqui valor energético, 42 calorias. E sempre tem esse 386 kJ, e ninguém nunca sabe o que é isso. Isso são quilojoules, o nome disso. Tá? É a medida de energia para outros países, né? É só pegar uma caloria, ela significa 4,2. Então a gente multiplica 1 vezes 4,2, a gente tem a conversão, então, das calorias em quilojoules. Então, aqui, 92 vezes 4,2 dá 386. Que é simplesmente calorias em outro idioma, digamos assim. Ficou meio feio ali, mas é obtenção de energia. Como que a gente obtém energia, né? Na natureza existem duas formas de obtenção de energia. A gente tem a alimentação vegetal, que é uma alimentação que a gente chama de fotossíntese, em que as plantas se alimentam da luz do sol. E os humanos, ao contrário das plantas, eles precisam se alimentar de alimentos, né? Que a gente viu na outra aula, que são compostos que servem para nutrir o nosso corpo. Então, a mobilização de energia, né? Como eu disse, o corpo ele se alimenta, ao contrário das plantas, de alimento. Ele precisa de comida para ter energia. Só que quando essa energia que entra no nosso corpo, ela precisa ser quebrada, porque o corpo ele não consegue utilizar, por exemplo, uma maçã inteira. Ele precisa quebrar os alimentos para liberar os macronutrientes que a gente falou lá, né? Que é carboidrato, proteína e gordura. Então a gente tem a partir disso, o metabolismo. Então, o metabolismo ele é um conjunto de reações bioquímicas que ocorrem no organismo com o intuito de manter as suas funções vitais. Então, todos os processos que acontecem dentro do corpo, que visam quebrar nutrientes, que visam utilizar nutrientes, se chama metabolismo. Por isso que quando a pessoa às vezes está com um pouco de peso a mais, a pessoa fala assim: ah, não, meu metabolismo é muito lento. Ela está querendo dizer o quê? Que o corpo dela não está funcionando muito direito. Mas geralmente isso é desculpa. Aí o metabolismo ele tem duas vertentes, né? Ele tem o catabolismo e ele tem o anabolismo. O catabolismo, quando vocês ouvirem falar sobre isso, vocês sempre lembram que é a quebra, né? É quando o corpo ele degrada moléculas maiores para o corpo utilizar. Então entrou comer uma maçã agora. A maçã ela é rica em carboidrato. O corpo faz o que com a maçã? Um catabolismo. Ele quebra a maçã para conseguir tirar dali o carboidrato e utilizar. Por outro lado, o metabolismo também ele tem o anabolismo, que é o contrário de catabolismo. Se o catabolismo quebra, o anabolismo constrói. Então, ele é a construção de moléculas a partir de compostos menores. Então, o corpo, da mesma forma, mesmo exemplo, a maçã entrou no corpo, o corpo quebrou, utilizou o carboidrato da maçã para fazer energia para o corpo. Só que o corpo também precisa daquela maçã para construir
uma célula lá não sei aonde. Aí utiliza um anabolismo. Então, o metabolismo humano tem essas duas vias, o catabolismo e o anabolismo, a construção e a degradação de moléculas. E aí, a partir disso, como o nosso corpo, então, ele está no intenso estado de construção, de degradação o tempo todo, ele precisa o quê? De um aporte, né? Da mesma forma que uma construção precisa lá de cimento, água e tudo, o corpo precisa de um aporte para segurar essas coisas todas. Então a gente tem então as necessidades nutricionais, o que o meu corpo está precisando, né? Então a gente tem, para medir essas necessidades nutricionais, o principal é o GET, que é o gasto energético total. É o que o meu corpo gasta todos os dias de energia. O que esse GET quer dizer? Ele é o gasto em repouso, ou seja, tudo aquilo que a gente gasta sentado, para comer, para digerir, aquilo somado com o que a gente faz de atividade física, mais o efeito térmico de alguns alimentos, porque alguns alimentos têm a propriedade de elevar a nossa temperatura. Isso tudo somado aqui, ele dá para a gente o nosso gasto energético total. O gasto energético total, ele também leva em consideração a composição corporal. Ou seja, se a pessoa está obesa, se a pessoa está eutrófica, se a pessoa está muito magra, isso tudo diferencia, né? A pessoa que está um pouco mais gordinha, ela gasta mais energia. O sexo também. Geralmente os homens têm um gasto energético um pouco maior. A idade, como a gente viu, né, nas fases da vida, também influencia no gasto energético. Função hormonal também é outro fator que influencia bastante no gasto energético. A função hormonal ela gasta bastante energia. E o estado de saúde. Então, às vezes, por exemplo, um paciente com câncer, que é uma doença hipercatabólica, o tumor está ali comendo tudo dentro dela. A energia dela, ele precisa de mais energia também. Então, tudo isso aqui aumenta ou diminui a necessidade de energia desse paciente. TMB, taxa de metabólica basal. É a energia que o corpo precisa para manter o funcionamento dos órgãos. Então, a pessoa fala assim, eu não quero emagrecer, não vou comer mais nada. Beleza, mas como que seu corpo vai digerir? Como que você vai respirar? Isso precisa de energia também. E essa energia aqui é a taxa metabólica basal, é o que seu corpo precisa para ficar parado. Falando então sobre o efeito térmico dos alimentos que a gente mencionou, o efeito térmico é uma energia gasta para metabolizar o alimento ingerido. Então, quando a gente come um alimento, o corpo precisa trabalhar para digerir ele. Aquilo ali gasta energia. Só que alguns alimentos aumentam ainda mais. Então, por exemplo, pimenta, gengibre, água gelada são alimentos que aumentam essa necessidade de energia do corpo. Né? Então, eles são alimentos que a gente considera que tem um efeito térmico. Atividade física é outra coisa também que influencia. Então, quanto mais atividade física a gente faz, né, mais a gente precisa. Então, qual tipo de atividade? É corrida? É musculação? É crossfit? Cada um desses tipos de atividade, ele aumenta ou diminui, né, o que a pessoa precisa por dia. Intensidade, né? É muito forte, a pessoa não tá ainda no início, como que é? Isso também a gente precisa saber para saber se ela precisa de mais ou menos. Quanto tempo ela faz essa atividade? Então, isso tudo também influencia para a gente saber qual que é o gasto energético total dessa pessoa, né? O quanto ela gasta por dia. Então, o balanço energético, né? O balanço energético, gente, ela é a razão entre o gasto energético e o consumo, né? O balanço energético, a gente fala muito sobre isso porque ele é um parâmetro muito importante para o emagrecimento ou para o ganho de massa muscular, principalmente, né? O balanço energético é a razão daquilo que você come e daquilo que você gasta. Então, o seu balanço energético ele pode estar positivo quando você gasta mais calorias do que você ingere. Ou seja, você come lá durante o dia, mas à noite você vai na academia e faz um treinão e gasta suas energias. Então você tem um balanço energético positivo, né? Porque você gasta mais do que você come. Mas o seu balanço energético também ele pode ser negativo, que é quando você come mais calorias do que você gasta. Ou seja, comeu o dia inteiro, chegou à noite, foi dormir.
fez nenhuma atividade física. O que aconteceu? O seu corpo acumulou. Então a gente tem então um balanço energético negativo. Qual que é o certo? Que a gente tem o nosso balanço energético sempre positivo, gastando mais do que a gente está comendo, para a gente manter o nosso corpo, né? Como estimar o consumo para manter esse balanço energético? A gente quer um balanço energético positivo, né? Mas como a gente faz para saber quanto a gente come para isso, né? É difícil a gente saber disso. A gente utiliza para isso fórmulas matemáticas, né? Existem várias fórmulas matemáticas, tanto na saúde quanto na doença. Então a gente tem, por exemplo, essa aqui é uma fórmula para adultos saudáveis, tá? Isso aqui é uma coisa muito teórica, né? Porque hoje em dia, na nutrição, a gente tem programas de computador que faz estudo pra gente. Não precisa da gente fazer essa conta toda. Mas durante a faculdade a gente tem que fazer tudo isso, é muito chato. Mas aqui, por exemplo, o Institute of Medicine, né? Ele preconizou esse cálculo para adultos saudáveis. Então, para homem, a gente vê que tem uma diferença, tá? Tá vendo que é maior aqui alguns números, ó? Porque o homem gasta mais energia. Então aqui, ó, você coloca esse número vezes a idade da pessoa, vezes a atividade física que ela faz, tem uma tabelinha para olhar, vezes o peso, vezes a altura. O final dessa conta é o que a gente vai precisar comer por dia. Tá? Isso é um nutricionista que faz, ou um enfermeiro. É importante saber para saber como que é, né? O nível de atividade física que eu falei, que coloca aqui, ó, é esse aqui. Se a pessoa é sedentária, a gente coloca 1.0. Se ela é pouco ativa, 1.12. Se ela é ativa, 101,27. Muito ativa, 1.48. Essa é a tabelinha que a gente usa para saber qual é o nível de atividade física. O ESPEN, que é o Instituto de Nutrição Enteral, ele fala que a fórmula de bolso para um adulto saudável. Isso aqui é muito importante para o enfermeiro, principalmente no ambiente hospitalar que ele está ali direto, né? Então, por exemplo, para ele rapidamente ali saber que aquele paciente precisa perder peso, ele coloca 20 a 25 calorias por quilo de peso por dia para aquela pessoa. Para manter o peso, 20, 25 a 30. E para ganhar peso, de 30 a 35 calorias. Então, por exemplo, uma pessoa de 45 quilos e 1,80 m, ela está precisando engordar. Então, a gente coloca aqui 25 vezes 40 quilos. A gente vai ter um número de calorias que ela vai precisar por dia. Outra forma extremamente importante nesse sentido é a Harris-Benedict, que é uma fórmula mais utilizada no ambiente hospitalar, né? Por quê? Porque essa fórmula, ela considera o que a gente chama de fator injúria, que é o fator relacionado à doença que o paciente está passando. Quer ver? Tabelinha? Aqui. Então a conta é TMB, que é aquela, o que eu preciso para ficar parado, a TMB vezes o fator atividade física, que é o que aquele paciente está acamado. O paciente está acamado móvel, o paciente está deambulando, né? Ele não anda, ou ele vai só no banheiro, a gente coloca aqui, ó, fator atividade, 1,20. Fator térmico, o paciente está febril, a gente olha, 38, 39. O paciente está com 40 graus, a gente põe aqui então 1,3. Fator injúria, qual que é a doença dele? Não complicado, então coloca 1,0. Fratura de ossos longos, 1,2. Sepse. Então tá vendo que a queimadura, que é uma doença, que é uma condição clínica onde o paciente está o quê? Hipercatabólico, ou seja, queimou toda a pele. O corpo dele está ali lutando para sobreviver. Então a gente coloca o quê? Mais calorias, para a dieta dele ficar maior. Então aqui a gente faz essa continha utilizando esses números e aí no final a gente tem uma quantidade de calorias que vai ser ofertada para aquele paciente. Então, o que seria uma dieta balanceada, né? Uma dieta que ela é adequada em macronutrientes, ou seja, ela tem proteína, carboidrato e gordura na quantidade adequada e ela garanta o suprimento nutricional necessário para o balanço energético positivo. Então, uma dieta adequada é aquela que tem nutrientes necessários para que aquele balanço energético que a gente falou, ou seja, consumir menos do que mais do que gasta, fique positivo. Então aqui a OMS ela fala pra gente assim, não é o nutricionista, por exemplo, ou o médico que discute quanto que tem que colocar de cada nutriente na dieta do paciente. Isso aí é a OMS que já foi preconizado. Então a distribuição é essa aqui, ó. Carboidrato
tem que ser de 40% a 60% da dieta. Então, por exemplo, o paciente come 2.000 calorias por dia. 60%, de acordo com o Institute of Medicine, tem que ser de carboidrato, dos 2.000. 35% tem que ser de proteína, 35% de lipídio. Então a gente vai fazendo o cálculo até que fica uma dieta adequada. E aí, o VET, que é o valor energético total, que no caso seria as 2.000 calorias, ele também tem que ser dividido ao longo do dia. Porque como a gente sempre fala, a dieta tem que ser fracionada, a gente não pode comer tudo de uma vez. Então aqui seria no desjejum 15% das 2.000 calorias, aqui 5%, 45%, até dar o 100% da alimentação toda e a gente conseguir ao longo do dia que ele coma tudo. Alguns aspectos muito importantes nesse sentido, né? A composição dos alimentos ela é muito importante. Então, lá atrás, quando eu falei sobre macronutrientes, eu falei que carboidrato ele tem 4 calorias por grama, proteína também 4 calorias por grama, e o lipídio 9 calorias por grama. Então, se a gente somar isso aqui, ó, gente, por exemplo, o ovo. Um ovo cozido, ele tem 56 gramas de carboidrato. Se a gente coloca aqui 56 vezes 4, a gente vai ter a quantidade de carboidrato. Proteína, 6,26 vezes 4. Lipídio, 5,28 vezes 9. A gente vai ter o quê? Essa soma vai dar o valor energético, vai ser o número de calorias que esse alimento tem. Outra coisa que é muito importante a gente pensar e entender que existe uma coisa muito diferente entre valor energético e valor nutricional. O valor energético é o quanto aquele alimento tem de calorias. Então a gente percebe, por exemplo, que um punhado de amêndoas e um punhado de jujuba tem a mesma quantidade de calorias. Então esse é o valor energético. No entanto, o valor nutricional, que é o valor de nutrientes, desse aqui é extremamente alto. Porque aqui só tem açúcar. Aqui a gente tem o quê? Muitos nutrientes. Então, valor energético é de caloria. Então, às vezes a pessoa está fazendo uma dieta ou quer controlar calorias, só fica pensando em calorias. Mas não adianta pensar só em calorias. A gente tem que pensar o quê? Eu estou ingerindo nutrientes que são bons para o meu corpo? Na maioria das vezes, não. Então, valor nutricional e valor de calorias são coisas distintas. Então, eles têm a mesma quantidade de calorias. Só que isso aqui é muito mais rico em saúde, em nutrientes, do que isso. Então, por exemplo, ó, a amêndoa tem 6,1 de carboidrato. Vamos ver a proteína, que é a mais interessante, né? Essa punhado aqui, elas têm a mesma quantidade, mas ela tem 7 gramas de proteína. Esse tem 0. Esse aqui tem 17,72 de gordura boa, que é o HDL. Esse aqui tem 0. E eles têm a mesma quantidade de calorias. Então é muito importante a gente entender a diferença. Alimentação saudável, o que, que é, né? Discute-se muito sobre isso. E tem um conceito muito simples, que são as leis de Escudeiro, que é um médico argentino, Pedro Escudeiro. Ele criou há muitos anos atrás as 4 leis da alimentação, que são bem básicas, mas são bem fáceis da gente decorar, né? O que é uma alimentação saudável, de acordo com Pedro Escudeiro? Uma alimentação que tenha qualidade, ou seja, os alimentos que compõem essa alimentação, eles têm que ser de qualidade, são bons. Uma quantidade adequada, então não adianta você comer alimentos bons, mas você não come uma quantidade que você precisa, mínima, né? Então a quantidade também tem que ser legal. Os alimentos precisam estar no prato em harmonia, ou seja, não adianta ter só proteína, não adianta ter só carboidrato. Então os nutrientes precisam estar em harmonia entre eles. Então por isso a gente fala que um prato saudável é sempre um prato colorido. E adequação, né? O prato está adequado, ele está adequado ao meu paladar, ao que eu gosto, ele está adequado à minha situação no momento. Então essas 4 leis aqui, qualidade, quantidade, harmonia e adequação, são 4 leis bem simplesinhas para a gente decorar o que é alimentação saudável. E aí, para quem tem mais interesse em saber um pouco mais sobre alimentação saudável e tudo, o Ministério da Saúde criou o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um documento muito bonito, um livro muito bonito, foi criado para nortear, né, as práticas alimentares, para saber, para mostrar assim,
porque a gente ouve tanta coisa, né? O que é realmente verdade? O que é realmente bom? Então, existe esse documento, é disponível na internet gratuitamente. Eu vou falar um pouco. Nele tem os 10 passos para alimentação saudável. Eu vou falar para ele na próxima, na próxima conversa. Mas é um documento que vale a pena a gente ver. Então, aqui são as referências que eu utilizei.